Parte 1. O começo da intuição. Oi, Reddit. Nunca achei que seria uma daquelas pessoas que vem lavar roupa suja aqui, mas acho que quando sua vida vira do avesso, tudo o que você quer é alguém que escute, alguém que não saiba seu nome. Então aqui vai a versão curta. Eu, 34M, acabei de descobrir que minha esposa, 32F, com quem estou há 9 anos, casados há 6, está me traindo. Repetidamente. Mentiu na minha cara mais vezes do que consigo contar. Ainda estou em choque. Tem dias que parece que estou assistindo a vida de outra pessoa desmoronar. Tem dias que só fico anestesiado. A gente se conheceu por meio de amigos em comum lá em 2015. Ela era intensa, barulhenta, inteligente, linda daquele jeito mataria um homem só com o olhar. Eu era o cara tranquilo, quieto, que amava isso nela. A gente se equilibrava. Ou pelo menos era o que eu achava. Os primeiros anos foram ótimos. A gente tinha aquela vibe de nós contra o mundo. Ela me fazia sentir como se eu fosse o único cara na sala, e eu realmente acreditava que a gente tinha algo verdadeiro. Compramos uma casa em 2020, um lugar caindo aos pedaços que reformamos juntos durante a pandemia. Tomávamos vinho enquanto pintávamos os armários e dançávamos na cozinha ao som de playlists indie antigas. Achei que aquilo fosse amor de verdade. Mas aí, algo mudou. Eu diria que começou no fim de 2023. Nada grande no início, só umas coisinhas. Ela começou a ficar até mais tarde no trabalho com mais frequência. Estava sempre cansada. O celular dela, que antes vivia virado para cima, agora estava sempre virado para baixo. Ela costumava me contar tudo, até as coisas mais sem graça. Ultimamente, eu mal conseguia arrancar um como foi seu dia, sem que ela estourasse dizendo que eu estava sendo grudado. Ela também começou a arrumar briga por qualquer bobagem. Tipo, eu deixava um copo na pia e ela agia como se eu tivesse cometido um crime de guerra. Me acusava de ser muito passivo, de não ser ambicioso o suficiente, seja lá o que isso queria dizer. No começo, achei que ela estava estressada com o trabalho, talvez algo pessoal que ainda não quisesse compartilhar. Cheguei a perguntar se estava tudo bem algumas vezes. Ela revirava os olhos e dizia, tô bem, para de agir como se eu estivesse quebrada. A verdade é que eu sabia que tinha algo errado. Mas ela me fazia sentir louco só por perguntar. Parte 2, o deslize que mudou tudo. Avançando para mais ou menos 2 meses atrás. Era uma terça-feira qualquer. Nada especial. Ela disse que teria uma noite das garotas com a colega de trabalho Stephanie, alguém que eu nunca conheci, mas sobre quem já tinha ouvido falar por alto algumas vezes. Eu não questionei. Queria acreditar nela. Essa é a coisa sobre confiança, você não percebe o quanto entrega de olhos fechados até que ela se quebra. Ela saiu por volta das 18 horas, toda arrumada, o que já achei estranho. Tipo, maquiagem completa, cabelo feito, salto alto, para ver a Stephanie? Sei. Mas, de novo, empurrei a dúvida para dentro. Me convenci de que eu estava sendo paranoico. Ela voltou depois da meia-noite. Sem explicação, só mandou um acabamos indo de bar em bar e foi direto pro banho. Isso me chamou a atenção. Ela nunca tomava banho tão tarde. Perguntei como a Stephanie estava, e ela meio que travou por meio segundo a mais do que o normal, antes de desconversar com o ai, ela estava sendo dramática, problemas de relacionamento, o de sempre. Foi aí que tudo começou a desmoronar, ela deixou o Apple Watch carregando no banheiro naquela noite. Normalmente, ela sempre levava para o quarto, como se fosse parte do corpo. Mas acho que esqueceu. E juro por Deus, eu não fui procurar nada. Só fui ao banheiro fazer xixi e vi o relógio acendendo no balcão. A prévia de uma mensagem apareceu. Era de alguém salvo como Ryan, trabalho. Não consigo parar de pensar em mais cedo. Aquele vestido devia ser ilegal. Meu estômago afundou tanto que achei que ia vomitar ali mesmo. Minhas mãos tremiam enquanto eu clicava, o coração disparado, a cabeça pegando fogo, já sabendo e ainda assim torcendo para estar errado. O que eu vi foi como assistir alguém que você ama morrer e continuar falando. Havia dezenas de mensagens entre eles, de semanas atrás. Cheias de flertes sexuais. Algumas bem explícitas. Ele não era do trabalho. Era alguém que ela estava vendo. Tinham fotos. E o pior, ela dizia para ele coisas que costumava dizer para mim. Você me faz sentir viva de novo. Ele nem repara mais em mim. Como se eu fosse um fantasma vivendo na nossa casa, enquanto ela vivia uma fantasia de namoradinha com algum babaca que nem sabia usar pior direito. Não dormi aquela noite. Só fiquei sentado no sofá, encarando a parede até o sol nascer.
Parte 3. Fingindo que não sabia, por um tempo. Depois de encontrar aquelas mensagens, eu fiquei em choque. Tipo, paralisado. Você já levou um baque emocional tão forte que parece que dói no corpo? Foi assim que me senti. Queria gritar. Queria quebrar alguma coisa. Mas, em vez disso, eu simplesmente desliguei. Ela saiu do banho super tranquila, toalha enrolada no cabelo, cantarolando como se não tivesse acabado de destruir a nossa vida. Me deu um beijo na testa como se nada tivesse acontecido. Me deu enjoo. Eu não conseguia nem olhar para ela. Mas olha só, eu não falei nada. Pelo menos não de imediato. Eu precisava de tempo. Tempo para entender no que eu tinha me metido. Tempo para reunir provas. Tempo para me preparar para o caos que eu sabia que estava por vir. É bizarro, mas eu passei os 2 dias seguintes só atuando. Fingindo que não sabia. Como se eu não tivesse lido cada mensagem nojenta, visto cada carinha sorridente, cada queria que você estivesse aqui, que ela mandou para algum idiota pelas minhas costas. Ela seguiu a vida normalmente. Ou, o que era o normal dela ultimamente, fria, distante, na defensiva por qualquer coisa. Brigando porque eu deixei os sapatos na porta. Mexendo no celular com aquele sorrisinho que costumava ser para mim. Comecei a perceber tudo. Como ela virava a tela toda vez que eu entrava no cômodo. Como trancava o celular antes mesmo de terminar de digitar. Ela estava péssima em esconder, mas nem se importava mais. Provavelmente achava que eu nunca ia perceber. Mas, enquanto ela saiu no dia seguinte para resolver umas coisas, eu fui investigar. Olhei a conta do telefone. Registros de chamadas. Até puxei os extratos do nosso cartão de crédito conjunto, graças a Deus pelas contas compartilhadas. E lá estava, cobranças de bares que nunca frequentamos, uma corrida de Uber saindo de um hotel que eu nunca tinha ouvido falar, um recibo da Sephora que não batia com nada do que eu a tinha visto usar. O mesmo Ryan, trabalho, mandava mensagens e ligava para ela todos os dias. As mentiras eram muito mais profundas do que eu imaginava. Não era um erro isolado. Era um caso completo. Tipo, nível de outra vida. E eu era o otário bancando tudo isso. E mesmo assim, eu não disse nada. Eu precisava do momento certo. Ou talvez eu só estivesse com medo demais de encarar. Eu tinha construído meu mundo inteiro em torno dela. Como você admite para si mesmo que a pessoa que você mais ama é justamente quem está destruindo tudo? Eu me senti assistindo a um filme sobre a minha própria vida. E não gostava do final. Parte 4. A confrontação e a audácia que ela teve. Depois de uns 3 dias fingindo que não sabia de nada, eu cheguei no meu limite. Era um sábado. Ela chegou em casa por volta das 17 horas, dizendo que teve que cobrir alguém no trabalho. Eu nem respondi, só olhei para ela. Algo no meu olhar deve ter entregado, porque ela parou na porta e me olhou de um jeito estranho. Meio irritada, meio nervosa. Pedi para ela sentar. Ela revirou os olhos como se eu estivesse prestes a pedir ajuda com imposto de renda ou algo assim. Energia super encantadora. E então eu simplesmente falei. Disse que sabia sobre o Ryan. Que tinha visto as mensagens. Que tinha visto as fotos. Que sabia que ela estava mentindo toda vez que dizia que ia trabalhar até tarde ou sair com a Stephanie. Falei que não era burro. Que sabia que aquilo já estava rolando há semanas, talvez até mais. Ela congelou por uns bons 10 segundos. E aí? Ela riu. Uma risada curta, seca, incrédula. Uau, ela disse. Então você mexeu nas minhas coisas? Que maturidade, hein? Foi aí que alguma coisa dentro de mim quebrou. Falei para ela não inverter a situação. Que o problema não era eu bisbilhotar, mas o fato de ela estar literalmente me traindo. Várias vezes. Que eu era o cara que estava sendo enganado, manipulado, humilhado. Ela continuou tentando desviar. Dizia coisas tipo: se você fosse mais atencioso, eu não teria precisado procurar outra pessoa. O Ryan pelo menos me escuta. Você tá emocionalmente distante há meses. Basicamente, tentou se fazer de vítima. Obviamente, eu chamei isso de mentira. Disse que eu vinha tentando, implorando, para ela se abrir, me deixar entrar, mas ela me afastava sempre. Perguntei se ela algum dia pensou em me contar, ou se só ia continuar escondendo tudo enquanto eu pagava a hipoteca e consertava a porcaria da lava-louças. Ela disse, com essas palavras: eu não achei que você fosse descobrir. Não foi um desculpa. Não foi um erro. Foi só isso. Como se o único problema fosse ter sido pega. E o pior?
Ela ainda tentou minimizar tudo. Disse que era mais emocional, que não aconteceu nada de verdade, só uns beijos e uma paquera inofensiva. Como se eu não tivesse lido os textos falando de quartos de hotel e o que fizeram no chuveiro. Pedi para ela ir embora. E ela nem discutiu. Só pegou as chaves e disse: "Tá bom. Vou para a casa do Ryan." Sem vergonha. Sem hesitação. Como se esse tivesse sido o plano dela o tempo todo. Parte 5. O silêncio que veio depois e as consequências. No momento em que a porta bateu atrás dela, a casa ficou completamente silenciosa. Sem passos. Sem discussões. Sem pratos batendo na cozinha. Só silêncio. E deixe eu te dizer, esse silêncio foi ensurdecedor. Não era um silêncio tranquilo ou reconfortante, era o tipo que envolve seu pescoço e aperta. O tipo que grita mais alto do que qualquer palavra. Fiquei parado ali na sala, encarando a porta, pensando. Ela realmente foi embora. Por causa dele. Sem pedir desculpas. Sem lutar para ficar. Sem um pingo de arrependimento. Simplesmente, foi. Eu não chorei, pelo menos não de imediato. Estava em choque demais. Sentei no sofá por horas, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. De vez em quando olhava para o celular, meio que esperando uma mensagem dela. Nada. Só silêncio. Como se eu fosse o lixo de ontem e ela já tivesse seguido em frente. Olhei a localização dela no buscar iPhone. Não me julga, eu precisava saber. Ela tinha desligado. Foi como se ela tivesse apertado um botão e apagado toda a nossa vida juntos. Como se os anos, as lembranças, os feriados, as viagens de madrugada, os dias doentes embaixo do cobertor vendo filme ruim, nada disso tivesse valor. Como se eu não tivesse valor. Fiquei lembrando de todas as vezes que defendi ela para as pessoas que diziam que ela era fria ou egoísta. De todas as vezes que disse para mim mesmo, ela só tá estressada, ou ela tá passando por alguma coisa. Cara, eu defendi ela até de mim mesmo quando tudo parecia estranho. Deixei ela mentir para mim porque não queria que fosse verdade. Fui até o nosso quarto e olhei em volta. O perfume dela ainda estava no ar. As roupas ainda no armário. Os sapatos dela na porta. Tudo estava no lugar, mas tudo parecia errado. Como uma cena de crime. Como se o fantasma de alguém que um dia me amou ainda estivesse ali. Naquela noite, quase não dormi. Toda vez que fechava os olhos, imaginava ela com ele. Rindo de mim. Mandando mensagem para ele enquanto eu fazia o jantar. Saindo escondida com ele enquanto eu dobrava nossas roupas. Me deixando beijá-la antes de sair, sabendo que tinha outro cara na cabeça dela. E o pior? Eu ainda amava ela. Ou pelo menos a versão dela que eu achava que era real. Parte 6. Quando as pessoas começaram a fazer perguntas. Na manhã seguinte, as perguntas começaram a chegar. A mãe dela me mandou mensagem por volta das 10 horas. Oi, tá tudo bem? Ela não tá atendendo o celular. Depois a irmã. Depois uma das amigas. Todas agindo preocupadas, como se isso fosse só mais um dos famosos fins de semana de espaço dela. No começo, ignorei quase todas. O que eu deveria dizer? Oi, sua filha e irmã, melhor amiga é uma traidora que se mudou para a casa do amante? Não parece algo que se joga casualmente no meio do brunch. Mas as pessoas notaram. O carro dela não estava na garagem. Ela não postou o clássico café e autocuidado de domingo no Instagram. Até meu amigo Josh, que mora a algumas quadras, me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem. Acho que eu parecia um zumbi quando ele me viu no posto de gasolina. Acabei desabando e contei para minha irmã mais velha. Ela sempre esteve do meu lado, e eu precisava dizer aquilo em voz alta para alguém. Liguei para ela, com a voz tremendo, e só disse. Ela me traiu. Ela foi embora. E cara, minha irmã entrou no modo fúria na hora. O quê? Aquela, você tá de brincadeira? Ela se ofereceu para vir até aqui, me ajudar a empacotar as coisas dela, tocar fogo em tudo, o pacote completo. Eu disse que não. Pelo menos por enquanto. Ainda não estava pronto para esse passo. Ainda estava preso entre o coração partido e a incredulidade. Mais tarde, recebi uma DM da Stephanie, sabe, a amiga com quem ela supostamente estava saindo? Acontece que a Stephanie não via minha esposa há semanas. Ela me procurou porque estava se sentindo mal por ter sido usada como desculpa. Aparentemente, essa não era a primeira vez que isso acontecia. Não quero me envolver, mas achei que você devia saber. Sinto muito. Aquilo bateu fundo.
Até as pessoas sobre quem ela mentia já estavam cansadas de serem usadas. Então é isso. A notícia começou a se espalhar. Minha esposa sumiu do mapa com metade do círculo social dela em um fim de semana. Não porque estava arrependida ou de coração partido, mas porque não queria ser responsabilizada. Ela preferiu desaparecer nos braços de um caso sem esforço em vez de encarar o caos que criou. Foi aí que a ficha caiu de verdade. Isso não foi um erro. Foi uma escolha. Parte 7. As mensagens que ela finalmente me enviou. 3 dias. Esse foi o tempo que levou até eu ouvir dela de novo. Sem ligação. Sem pedido de desculpas. Só uma mensagem de texto, como se fossemos conhecidos casuais e ela tivesse esquecido um casaco aqui em casa ou algo assim. Ela, oi. Acho que a gente devia conversar em breve. Quando você estiver pronto. Quando eu estiver pronto. Como se eu tivesse fugido com um cônjuge de outra pessoa. A audácia dessa mensagem me fez travar o maxilar tão forte que achei que ia quebrar um dente. Mas não respondi. Pelo menos não na hora. Precisava esfriar a cabeça. E, sendo honesto, queria que ela ficasse um tempo no silêncio. Que sentisse um pouco do vazio que deixou. 12 horas depois, outra mensagem. Ela, eu sei que você está machucado. Nunca quis causar dor. As coisas ficaram complicadas. Complicadas. Essa palavra. Como se fosse uma equação de álgebra. Como se trair o marido e mentir na cara dele todos os dias fosse só um pops, que confusãozinha. Eu não sabia se ria ou gritava. Mesmo assim, eu queria respostas. Então respondi. Você tem uma chance para dizer a verdade. Toda. Sem desviar. Sem me culpar. Só honestidade. Consegue fazer isso? Ela disse que sim. Eu não acreditei, mas combinamos de nos encontrar num café ali perto, um lugar neutro. Público o suficiente para ela não fazer escândalo, mas ainda assim reservado bastante para eu poder dizer tudo o que precisava. No dia do encontro, eu estava um desastre. Não consegui comer. Não conseguia pensar direito. Cada pior cenário possível passava pela minha cabeça. E se ela estivesse grávida? E se ela quisesse dar um tempo em vez de terminar de vez? E se ela aparecesse com ele? Ela chegou 20 minutos atrasada. Sem pedir desculpas. Só entrou como se estivesse me fazendo um favor. E quer saber? Ela parecia completamente indiferente. Como se já tivesse seguido em frente. Isso doeu mais do que qualquer coisa. Sentou-se, nem pediu café, e soltou. Então, o que você quer saber? Como se fosse uma entrevista de emprego. Como se eu não tivesse passado dias morrendo por dentro enquanto ela vivia uma vida dupla. Então eu perguntei. Perguntei quanto tempo aquilo estava rolando. Como eles se conheceram. Se ela algum dia me amou. Se já tinha feito isso antes. Por que ficou comigo? E as respostas dela? Se prepara. Parte 8. A verdade dela, também conhecida como Mais Mentiras com um toque de gaslighting. Então lá estávamos nós, sentados frente a frente naquele café caro demais, e eu só olhava para ela. Tentando encontrar algum traço da mulher com quem me casei na pessoa sentada à minha frente. Soilir, ela não estava ali. Ela começa com um suspiro falso profundo e solta. Tá, eu errei. Mas não foi como se eu tivesse planejado que isso acontecesse. Foi assim que ela começou. Como se tivesse tropeçado e caído na cama de outro cara. Perguntei direto. Há quanto tempo isso tá acontecendo? Ela morde o lábio, clássica tática de enrolação, e depois diz. A gente começou a conversar em janeiro. Ficou físico em fevereiro. Janeiro. Isso significa que ela já estava me traindo emocionalmente durante a nossa viagem de ano novo. Aquela, sabe? Em que levei ela para aquela cabana nas montanhas que ela sempre disse que queria visitar. Aquela em que achei que a gente tinha se reconectado. Pelo visto, ela já tinha ido embora por dentro. Perguntei como conheceu ele. Ela disse que foi por meio de amigos do trabalho. Nem foi no trabalho em si, ele nem era colega. Ela conheceu o cara num happy hour. Eles se deram bem, e ao invés de recuar como uma mulher casada deveria, ela deixou acontecer. Ela disse que as coisas saíram do controle. Que ele fazia ela se sentir vista. Que ele prestava atenção. Falei que eu sempre prestei atenção. Que era ela quem me afastava toda vez que eu tentava me aproximar. Toda vez que eu perguntava o que estava errado. Toda vez que eu fazia o jantar, limpava a casa, massageava as costas dela quando dizia que estava cansada.
E ela teve a audácia de dar de ombros e dizer: é, mas não era a mesma coisa. Eu disse: o quê? Por que ele é novidade? Por que ele ainda não conhece seu verdadeiro eu? Ela me olhou, séria, e disse: talvez eu precisasse me sentir desejada de novo. Você parou de me olhar como antes. Juro, meu cérebro travou. Ela me traiu. Mentiu. Pisou em tudo que a gente construiu. E agora estava me culpando por não olhar para ela de um jeito específico? Perguntei se ela já tinha me amado. Ela hesitou. Ela hesitou. Depois disse: já. Ainda amo, de certo modo. De certo modo. Poderia ter virado aquela mesa na hora. Perguntei se teve outros caras antes do Ryan. Ela disse que não. Mas os olhos dela desviaram, bem rápido. E se tem uma coisa que aprendi, é que os olhos contam a verdade antes da boca conseguir acompanhar. Então é isso. Eu não acreditei. Nem por um segundo. No fim de tudo, ela ainda não tinha pedido desculpas, de verdade, pelo menos. Sem lágrimas. Sem culpa. Só desculpas esfarrapadas. Disse que não sabia o que queria e que precisava de espaço para entender as coisas. Falei que ela podia ter todo o espaço que quisesse. A partir de agora. E fui embora. Parte 9. O colapso da ilusão. Sair daquele café foi como a cena final de um filme em que o protagonista perde tudo, e os créditos começam a subir em silêncio. Entrei no carro, fechei a porta e simplesmente fiquei lá. Não liguei o motor. Não coloquei música. Só fiquei sentado naquele silêncio frio e estagnado, com o coração batendo como se quisesse escapar do peito. Nem estava com raiva mais. Só, vazio. Tudo que eu achava que sabia, nossas memórias, nosso futuro, o nós ao qual me agarrava como uma âncora, parecia uma mentira. Como se eu tivesse construído minha vida sobre areia, e a maré finalmente tivesse chegado. Você já percebeu, em tempo real, que alguém que você amava nunca te enxergou do mesmo jeito? Que ela estava jogando outro jogo o tempo todo. Foi exatamente assim. Um colapso completo de tudo que eu tinha idealizado. No caminho de volta para casa, fiquei pensando em cada detalhe. As piadas internas. Os bilhetinhos que ela deixava na minha lancheira na época em que se importava. As corridas até a cama para ver quem ia reservar o lado direito, como duas crianças. Todas essas coisas bobas, clichês, lindas, nada disso significava mais nada para ela. Talvez nunca tenha significado. E a casa? Bateu diferente agora. Cada cômodo tinha a marca dela. As almofadas decorativas, os livros, os produtos de pele meio usados no banheiro. Mas ela não estava ali. E tudo isso só parecia entulho. Como os restos de alguém que eu já não conhecia mais. Entrei no nosso quarto, sentei na beira da cama e fiquei encarando o chão. Não sei por quanto tempo. 1 hora? 2? E aí eu fiz algo que não fazia há anos. Eu chorei. Mas não aquele tipo de choro em que uma lágrima escorre e você enxuga rápido, fingindo que tá tudo bem. Eu tô falando daquele choro feio, pesado, que rasga por dentro. Aquele que faz o peito doer. Aquele que vem quando você perde algo que nunca mais vai recuperar. Chorei pela vida que achei que tinha. Pela versão dela em que eu acreditava. Por todas as noites em que fiquei acordado preocupado com ela, enquanto ela construía outra vida pelas minhas costas. Não era só um coração partido. Era traição no nível mais profundo. E quando o choro finalmente passou, eu me senti mais leve. Não melhor. Nem curado. Mas mais leve. Como se eu não tivesse mais nada a perder. Parte 10. Os primeiros passos para deixar ir. Depois do colapso no nosso quarto, algo mudou. Nada dramático. Não foi como se eu tivesse, de repente, me sentido empoderado ou inteiro de novo, como aquele pessoal do Instagram finge que acontece. Mas senti que tinha chegado no fundo do poço, e quando você chega lá, só tem duas opções, ficar nos escombros ou começar a rastejar para sair. Então eu comecei a rastejar. O primeiro passo foi prático. Eu empacotei as coisas dela. Peguei umas caixas na garagem, coloquei música, alta e com raiva, e comecei a arrancar o curativo. Roupas, sapatos, maquiagem, produtos de cabelo, livros, tranqueiras que eu nem sabia que ela ainda tinha, tudo foi pras caixas. Eu não joguei fora. Não sou esse tipo de cara. Mas também não ia manter um altar para alguém que me tratou como plano B. Achei bilhetes antigos dela, fotos nossas, rindo, viajando, sendo idiotas juntos. Quase guardei algumas.
Mas aí lembrei das mensagens que ela mandou para ele, e isso foi o suficiente. Tudo para dentro da caixa. Empilhei as caixas direitinho perto da porta e mandei uma mensagem. Suas coisas estão empacotadas. Vem buscar ou vou deixar com sua irmã. Ela demorou horas para responder. Quando finalmente respondeu, foi só. Ela, pego no fim de semana. Sem obrigada. Sem eu entendo. Só o básico. Como se eu fosse o síndico do prédio e ela estivesse marcando horário para retirar correspondência. O próximo passo? Terapia. Sim, eu sei, soa clichê, mas eu estava me afogando e precisava de uma corda. Encontrei alguém da região, marquei uma sessão. A primeira foi difícil. Fiquei sentado por 5 minutos antes de conseguir falar qualquer coisa. Mas quando comecei, veio tudo. Como se eu tivesse segurado uma represa com fita adesiva e esperança. Foi bom falar. Dizer as coisas que eu não podia dizer para ela. Parar de fingir que estava bem. Também comecei a falar com mais amigos. Aqueles que eu tinha deixado de lado enquanto tentava consertar um casamento que ela já tinha abandonado emocionalmente. Descobri que alguns já tinham suas suspeitas. Um deles até disse: Cara, eu não queria falar nada, mas ela sempre agia como se fosse melhor do que tudo. Como se você tivesse sorte de estar com ela, e não o contrário. Essa doeu. Porque sim, eu achava que tinha sorte. Mas eu também me esforçava. Estava presente. Era leal. Amava ela por inteiro. E ela estava ocupada demais correndo atrás da atenção de um figurante de 5ª categoria. Então é isso. Passo a passo, comecei a retomar meu espaço. Minha paz. Meu respeito próprio. Ainda dói pra caralho. Mas, pela primeira vez em semanas, comecei a sentir que não estava completamente sem controle. Parte 11, a noite em que ela tentou voltar. Era uma quinta-feira à noite. Eu finalmente começava a sentir que podia respirar de novo. Tinha acabado de limpar a cozinha, organizar as coisas me acalmava, e estava prestes a colocar um filme quando ouvi uma batida na porta. Não foi um toque leve. Foi um knock 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 firme, confiante. Daqueles que dizem, eu sei que você tá aí, abre essa porta. Meu estômago afundou. Abri a porta, e lá estava ela. Usando um moletom e legging, como se não tivesse acabado de detonar a nossa vida 3 semanas atrás. Sem maquiagem, sem aquele sorriso de deboche. Só ela, parada na porta, com os olhos um pouco inchados, como se talvez, só talvez, tivesse chorado agora. Por alguns segundos, ninguém disse nada. A gente só ficou se encarando. Então ela finalmente falou. Posso entrar? Eu não me mexi. Perguntei. Por quê? Ela olhou pro chão, chutou a calçada levemente e disse. Não sei. Eu só estive pensando em tudo. Em nós. Agora ela queria pensar na gente? Disse que não. Falei que já tinha empacotado as coisas dela e deixado com a irmã, como havíamos combinado. Disse que não tinha mais nada para oferecer. Ela começou a se emocionar. Eu cometi um erro, tá? Não era para acontecer desse jeito. Fiquei em silêncio. Então ela perguntou. Você realmente não me ama mais? Vou ser honesto, meu coração apertou naquele momento. Porque sim, uma parte de mim ainda amava. Isso é o que ninguém te conta sobre traição, o amor não desliga só porque alguém te feriu. Às vezes ele fica ali, assombrando você, como um fantasma. Mas eu também sabia o que não é amor. Amor não é mentir na minha cara. Amor não é usar minha confiança como cortina para uma vida dupla. Amor não é escolher outra pessoa, de novo, e só aparecer quando tudo desmorona. Então olhei direto nos olhos dela e disse. Eu amei quem achei que você fosse. Mas essa pessoa não existe. Ela piscou. Sem lágrimas. Só aquele olhar vazio e surpreso que as pessoas têm quando percebem que não têm mais poder sobre você. Ela assentiu devagar, virou as costas e foi embora naquela noite. Fechei a porta. Tranquei. Me escorreguei até o chão, encostado nela. Não chorei. Não tremi. Só fiquei ali, em silêncio, um silêncio pacífico, dessa vez. Tinha acabado. Não aquele tipo de acabou em que você ainda espera que a pessoa mude e volte. O tipo real. Parte 12. O dia em que pedi o divórcio. Levei 2 dias depois daquela visita na minha porta para tomar a decisão final. Aquela que eu já sabia que precisava tomar, mas vinha adiando. Eu entrei com o pedido de divórcio.
E antes que alguém diga qualquer coisa, eu sei, pode parecer radical, sei que tem gente que fala não tome decisões com raiva ou dê tempo ao tempo para curar. Confia em mim, eu dei. Dei semanas. Mas no fim, percebi que a cura não viria enquanto ela ainda estivesse por aí, vivendo a nova vida dela, achando que podia simplesmente aparecer de volta quando desse na telha. Eu não queria mais ser a rede de segurança dela. Não queria ser o plano B, o cara pro qual ela sempre poderia voltar quando Raya não respondesse ou quando a solidão apertasse. Eu precisava de um corte limpo. Pela minha sanidade. Pelo meu respeito próprio. Então entrei em contato com um advogado. Passei horas analisando tudo, nossas contas, nossos bens, nossas dívidas, a casa. Foi exaustivo. Parecia que eu estava desenterrando meu próprio passado e arrancando tudo à força. Mas eu fiz. E não olhei para trás. No dia em que protocolei o pedido, senti uma calma estranha. Como se finalmente tivesse assumido o controle. Como se eu não estivesse mais à deriva no meio do caos. Não contei para ela de imediato. Imaginei que o advogado dela avisaria em breve. Eu não estava interessado em brigar. Eu tinha terminado. Ela mandou uma mensagem alguns dias depois. Espero que você encontre a felicidade. Não foi um pedido de desculpas. Não foi um reconhecimento da dor que causou. Foi só uma frase jogada, para aliviar a consciência dela. Para fingir que não foi ela quem destruiu tudo. Eu não respondi. Apaguei a mensagem. Não precisava de encerramento vindo dela. Eu já tinha o suficiente. Parte 13. Seguir em frente, um longo caminho pela frente. O divórcio não foi rápido. Eu já sabia que não seria. Nada é, quando há emoções envolvidas, e casa, contas em conjunto, anos de lembranças para desfazer. Mas aconteceu uma coisa estranha nesse processo, eu comecei a me sentir mais leve. Menos sobrecarregado. Na primeira semana depois de dar entrada nos papéis, meu celular não parava. Mensagens, ligações de amigos e familiares. Alguns apoiaram minha decisão sem questionar. Outros ficaram surpresos, até decepcionados. Teve gente tentando dar o benefício da dúvida para ela, dizendo coisas como: talvez ela estivesse passando por alguma fase difícil. Mas eles não entendiam. Ninguém entendia, além de mim. E sabe de uma coisa? Percebi que não precisava que ninguém entendesse. Isso não era sobre aprovação alheia. Era sobre cura. Sobre me reencontrar. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a fazer coisas por mim. Retomei hobbies que tinha abandonado enquanto tentava salvar o relacionamento. Reaproximei-me de amigos que negligenciei vivendo na sombra do casamento. Voltei a correr de manhã. Comecei a ler livros que sempre quis, mas nunca encontrava tempo. Até viajei um pouco, aluguei uma cabana no interior e passei o fim de semana sozinho. Foi a primeira vez em meses que senti uma paz real. Mas a parte mais difícil? A que realmente machuca? Foi lidar com a solidão. As noites vazias depois do trabalho. Chegar em casa e só encontrar silêncio. Não ter alguém para dividir o jantar, para mandar uma mensagem boba sobre o dia. Senti falta dessas pequenas coisas que tornam uma parceria real, a cumplicidade, as piadas internas, a sensação de que alguém estava sempre do meu lado. E a verdade é, ainda sinto falta dela. Não da mulher que ela se tornou, mas da mulher que achei que tinha casado. Sinto falta da versão de nós que existia antes das mentiras acumularem. Mas todo dia eu me lembro que o que eu sinto falta é só um fantasma. Uma ilusão que construí na cabeça. E essa versão não existe mais. E tudo bem. Porque agora estou, finalmente, começando a me reconstruir, peça por peça. Sem pressa. Vai levar tempo. Mas estou aprendendo a aceitar isso. Estou aprendendo a aceitar a mim mesmo de novo. Parte 14. O que eu aprendi, e um conselho para quem está passando por isso. Aqui estou eu, sentado no meu novo apartamento, olhando para uma cidade que eu achava que conhecia, mas que agora parece um lugar estranho que estou começando a explorar de verdade. Aprendi muita coisa nos últimos meses, e quis compartilhar um pouco aqui, caso ajude alguém que esteja passando pelo que eu passei. Confie na sua intuição. Os sinais estavam lá, muito antes de eu querer enxergá-los. As noites fora, a defensividade, o distanciamento. Mas eu me convenci de que era só uma fase. Que as coisas iam voltar ao normal. No fundo, eu sabia que algo estava errado. Se você está sentindo um aperto no estômago sobre o seu relacionamento, não ignore. Às vezes, a intuição sabe mais do que a razão. A culpa não é sua. O gaslighting foi real. Ela me fez sentir como se o problema fosse eu,
Como se eu fosse um pouco mais disso ou menos daquilo, ela talvez não tivesse traído. Deixa eu te dizer, isso é pura besteira. As pessoas traem pelas escolhas delas, não pelas suas falhas. Você não controla as ações de ninguém, e muito menos pode forçar alguém a ser o parceiro que você merece. Se não te respeitam, não é você quem tem que consertar nada. Você pode se reconstruir. Na hora, parece impossível. Mas é possível voltar a se sentir inteiro. Vai doer, você vai duvidar de si mesmo, mas pouco a pouco as coisas melhoram. Achei que nunca mais fosse rir de verdade ou aproveitar as pequenas coisas sem sentir aquele peso no peito, mas estou chegando lá. Estou reaprendendo a viver por mim, e não por mais ninguém. Desapegue da ilusão. Essa foi uma das lições mais difíceis, deixar ir a versão dela que eu criei na minha cabeça. A verdade é que a mulher que eu amava já tinha ido embora muito antes de eu descobrir a traição. Eu precisei abrir mão do sonho do casamento perfeito, das viagens, dos aniversários. Essas coisas já não eram reais. O que eu sentia falta não era dela, era da vida que eu imaginei. E agora, estou construindo uma nova vida, mais forte, mais honesta, mais minha. Está tudo bem em sentir dor. É fácil achar que a gente precisa ser forte o tempo todo. Que tem que superar rápido. Mas o luto não funciona assim. Você vai ter dias bons e dias ruins. Momentos em que vai querer mandar mensagem como se nada tivesse acontecido, só para lembrar que essa é a última pessoa com quem deveria falar. E tudo bem sentir isso. Só não se permita ficar preso nesse lugar para sempre. Estabeleça limites. Eu não percebi o quanto tinha deixado ela me pisar até ser tarde demais. Deixei ela mentir. Deixei ela me tratar como invisível. E só quando finalmente disse isso não é aceitável é que comecei a recuperar meu poder. Limites são essenciais. E se alguém não respeita os seus? É hora de ir embora. Você não deve nada a ninguém além da sua própria paz. Você vai amar de novo. Não sei quando, nem como, mas agora eu acredito nisso. Aprendi que amor não é conto de fadas. É bagunçado, complicado, e às vezes dói mais do que qualquer coisa. Mas também é bonito. Existe alguém lá fora que vai te amar de verdade. Vai aparecer, vai escutar, vai te valorizar exatamente como você é. E por fim, leve um dia de cada vez. Você não precisa ter tudo resolvido. Não precisa acelerar o processo de cura ou fingir que está tudo bem quando não está. Cada pequeno passo é progresso. Cada dia bom, cada momento em que você se sente um pouco mais forte, é uma vitória. Para quem está lendo isso e passando por traição ou por um coração partido, você não está sozinho. Parece o fim do mundo agora, mas confie em mim, existe vida depois da dor. Você vai superar isso. E um dia, vai olhar para trás e perceber que a pessoa que te feriu não foi quem te definiu. Você é mais forte que isso. E você vai ficar bem.